Se você busca um SUV moderno, confiável e com excelente custo-benefício, temos uma ótima opção para você. Apresentamos o Hyundai Creta 1.0 turbo automático, modelo 2022, com apenas 79.000 km rodados e todas as revisões feitas na concessionária. Esse veículo já vem completo com chave reserva, manual, perícia cautelar aprovada e garantia total de 90 dias. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 118.900. Aceitamos seu veículo seminovo na troca e também sua moto como parte de pagamento. Facilitamos o seu pagamento. Financiamento em até 60 vezes. Parcelamos no cartão de crédito em até 24 vezes. Venha nos visitar na rua Antônio Porfírio da Silva, 24, Vila Cardoso, São José dos Campos, SP. Fale com um de nossos consultores pelo WhatsApp 12 9.9989875 e garanta essa oportunidade. Caldardo Veículos, qualidade e confiança em cada negócio.